E o zagueiro Nino pode voltar ao futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de uma economia importante que o São Paulo vai conseguir com a saída de um atleta completamente fora dos planos de Hernan Crespo. Para completar, que história é essa de que Beraldo, do PSG, interessa ao Palmeiras? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre ter tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo, pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno. Atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro, inclusive as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Para completar o noticiário tricolor, registrar que para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, São Paulo conta com os retornos de Luciano e Ferreira, recuperados de lesão, com as voltas também do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino, que cumpriram suspensão. Arboleda ainda é dúvida, ele se recupera de um problema no músculo adutor da coxa. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo. O próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão, é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se tivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Que história é essa de que Beraldo, jogador do PSG e da seleção brasileira, foi oferecido ao Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice quando li nas redes sociais algo publicado a esse respeito. Um setorista do Palmeiras, com índice de acerto bem pequeno, assegurou que o Beraldo foi oferecido e de que o Palmeiras estaria estudando se vale a pena ou não fazer qualquer investida. Ainda me dei ao trabalho de ligar para uma pessoa do Palmeiras para saber se existia alguma negociação, alguma conversa, se ele foi oferecido. E a resposta óbvia, claro que não. Vale a lembrança de que o Beraldo perdeu espaço no PSG, tenta deixar o clube, mas sonha com um gigante do futebol europeu. E os números do Beraldo são completamente fora da realidade de times de futebol no Brasil. Hoje, o Beraldo está avaliado em 25 milhões de euros. Um detalhe, ele teve uma queda no seu valor de mercado, até por não estar jogando com bastante frequência nas últimas 5 partidas do PSG. Ele foi relacionado para 4, ficando no banco de reservas, e foi titular apenas em uma. Diante desse cenário, Beraldo faz pressão para ser negociado, mas se o negócio acontecer, certamente não será com Palmeiras, Flamengo, nem qualquer outro clube brasileiro. Beraldo pretende seguir no futebol europeu, até porque tem bastante mercado e cartaz por lá. Contrato com o PSG até junho de 2028, ele havia sido comprado do São Paulo por 20 milhões de euros em 1º de janeiro do ano passado. Temporada atual do Beraldo, de 9 partidas e 1 gol marcado. Sobre o São Paulo, Júlio Casares corre risco de impeachment, sim ou não? No São Paulo existe alguma chance de Pity Martinez virar reforço?
Bora falar agora sobre ótimo executivo de futebol no mercado. Nessa segunda-feira, Júlio Rondinelli optou por deixar o Juventude depois de 3 anos de trabalho. Juventude caiu para a Série B, mas vale a lembrança de que o time tem a menor folha salarial da primeira divisão, algo na casa dos 3,5 milhões de reais por mês, ou seja, elenco e comissão técnica do Juventude custam menos do que o Neymar ou do que o Memphis Depay em Santos e Corinthians, respectivamente. Queria falar um pouquinho sobre o currículo do Júlio. Antes dos 3 anos no Juventude, ele ficou 3 anos no Água Santa e foi um dos responsáveis por fazer o time de Diadema ser vice-campeão paulista. Na passagem pelo Juventude, logo no primeiro ano, acesso da Série B para a Série A, a manutenção do time no segundo ano na primeira divisão do futebol brasileiro, além das finais do Campeonato Gaúcho. O time acabou sendo derrotado pelo Grêmio depois de eliminar o Internacional nas semifinais. Só para completar, o Júlio sai do Juventude, o time cai para a Série B, mas mantém alguns jogadores com contrato ativo e que estão bastante valorizados, casos de Talhari, Mandaca, Igor Formiga e Rodrigo San. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Júlio Casares sofrer impeachment no São Paulo. Esse assunto passou a ser discutido desde a semana passada, quando o tricolor tomou 6-0 do Fluminense no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, 41 conselheiros do São Paulo fizeram um abaixo-assinado pedindo que o Casares renuncie. Essa possibilidade está completamente descartada. O presidente do São Paulo nunca pensou nem cogitou abrir mão do seu mandato. Ele é presidente do São Paulo até 31 de dezembro de 2026. Queria contar ainda que o Casares está animado com as notícias que virão daqui para frente. São Paulo deve fechar a temporada com redução da sua dívida total, que nesse momento é de 55 milhões de reais, além de registrar superávit pela primeira vez em bastante tempo. Mas, dentro do São Paulo, a campanha pela saída do presidente continua. Durante o último final de semana, sócios levaram uma faixa e a mostraram dentro da sede social do clube, exigindo a saída do Casares. Para que o Casares sofra o impeachment, há necessidade de uma votação no Conselho Deliberativo com a aprovação de pelo menos 75% dos membros do CD, algo completamente fora da realidade. Embora tenha perdido apoio político recentemente, o Júlio ainda tem maioria. Dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma chance, no momento, de 75% dos conselheiros votarem a favor da saída do presidente. Para falar agora sobre a chance de Pity Martinez pintar no São Paulo. O meio-atacante argentino de 32 anos de idade já esteve na pauta tricolor em outras janelas de transferência. E o fato de estar na lista de dispensas do River Plate, ele só fica até 31 de dezembro, quando acaba seu contrato, aumentou os rumores de que o São Paulo poderia tentar sua contratação. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o Pity Martinez está completamente descartado. São 2 os motivos. O primeiro deles é a idade. Esses 32 anos de idade fazem com que o jogador tenha uma idade considerada muito alta pro São Paulo de 2026. Já havia contado para vocês que o tricolor vai dar preferência para atletas jovens. E aqui vem o segundo ponto. São Paulo também quer jogadores que costumem disputar 50, 60, até 70 partidas por temporada, situação completamente diferente da do Pity Martinez. Nesse ano, com a camisa do River Plate, ele só esteve em campo em 13 jogos. Importante registrar que não joga desde 17 de agosto. Nas últimas 7 partidas foi levado para o banco de reservas e não ganhou nem sequer 1 minuto. Pity Martinez, que havia jogado só 10 jogos em 2024 e outros 8 jogos em 2023, é tudo que o São Paulo não precisa, de jogador veterano e com histórico de poucas partidas na temporada. Hora de te atualizar sobre o São Paulo, que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação.
O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França. Ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido. Depois, porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez essa, a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, informações do São Paulo, informações do Tricolor Paulista pra você de casa. Fortalece com like, se inscreva no canal e ative também o sino das notificações, pessoal, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma, fechou? Comente também aqui embaixo pra gente estar trocando aquela ideia, fechou? Porque mais tarde voltaremos com mais informações do Tricolor Paulista. Um forte abraço, tamo junto até o próximo vídeo, valeu pessoal, fui!